Boa noite meus amigos, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal para bater um papo sobre endocrinologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre remédios que abaixam o colesterol. Se você já fez uso de alguma medicação para baixar o colesterol, com certeza ela foi da classe das estatinas. Os nomes mais conhecidos são a simvastatina, atorvastatina e rosuvastatina. E dentre os efeitos colaterais que nós vemos na internet que causam mais pânico nos pacientes é o risco de desenvolvimento de diabetes. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouco como funciona esse risco e qual a magnitude dele e o que você precisa saber antes de fazer uso dessa medicação. Bom, vamos começar explicando se, primeiro, o ponto mais importante. Rodrigo, é verdade que usar estatinas aumenta o risco de desenvolvimento de diabetes? Sim, pessoal, é verdade. Isso é diferente de falar que estatinas causam diabetes. Isso não faz o menor sentido. Mas existe um aumento do surgimento de novos casos de diabetes em pacientes que usam estatinas? Sim. Mas, e o mas é a parte mais importante, esse aumento é um aumento muito pequeno. Em média, para vocês terem uma ideia, isso corresponde a mais ou menos um paciente a cada 1000 por ano que vira diabético tipo 2 em uso das estatinas. E falando mais da simvastatina, quando nós falamos em atorvastatina e rosuvastatina, esse risco aumenta um pouco, mas ele chega a 2 pacientes a cada 1000 pacientes ano que fazem uso dessa medicação. Ou seja, é um aumento que existe, mas é um aumento muito pequeno. O que nós sabemos sim é que abaixar os níveis do colesterol LDL, o colesterol ruim, com essa classe de medicação, reduz muito, mas muito mesmo, o risco de você ter um infarto do miocárdio, um AVC, uma placa de gordura na carótida, ou seja, o uso das estatinas com a finalidade de redução do colesterol compensa e muito o risco pequeno do desenvolvimento de diabetes tipo 2. Então, para cada um caso de paciente que vira diabético, você previne muito mais casos de infarto e de AVC. Rodrigo, mas como eu preciso ter esse cuidado em usar a estatina, qual a dosagem? Minha recomendação para você é que, se você é um paciente que precisa manter os níveis de colesterol muito baixos, porque você já teve um infarto, já teve um AVC ou é diabético, você deve utilizar as estatinas de alta potência. Quer dizer o quê? Atorvastatina ou rosuvastatina, que tem um risco um pouco aumentado em relação à simva. Ou seja, você deve monitorar o seu perfil de glicose mais a cada 6 meses, uma vez por ano, tranquilamente. Porque se você for um paciente com a glicemia normal, você não vai simplesmente virar um diabético do nada. Essa glicose ela pode subir ao longo dos anos e você viraria um pré-diabético e eventualmente poderia virar um paciente com diabetes tipo 2. Mas como você vai estar em acompanhamento médico, o seu médico vai observar essa alteração dos exames e já começa a fazer o tratamento, às vezes na fase até do pré-diabetes. Rodrigo, mas eu já sou pré-diabético, preciso usar estatina porque o meu médico passou. Uso ou não uso? Abaixo o colesterol e corro o risco de ficar diabético. Use sim a sua estatina e claro que o médico vai monitorando o seu nível da glicemia de jejum, hemoglobina glicada e de que maneira você pode, mesmo que você não venha fazer uso de uma medicação para baixar a glicemia, de que maneira você pode compensar esse aumento do risco e reduzir ele da sua parte. Praticando atividade física, se você estiver acima do peso, reduzindo o peso corporal, porque isso favorece o funcionamento do pâncreas e melhora a situação da glicemia. Das estatinas mais usadas, simva, atorva e rosuva, a rosuva e a atorva são que têm um risco um pouco aumentado. Você já deve ter ouvido falar numa outra estatina não muito famosa chamada de pitavastatina. Esta não tem estudos que comprovam que tem um aumento do risco de diabetes tipo 2. Então, aqui não tem comprovação, pode ser que tenha um pequeno aumento, mas os estudos são menores, com menos pacientes. Então, teoricamente, ela seria a mais segura em termos de potencial de desenvolvimento de diabetes. Outro ponto importante, se você é um paciente que tem algum efeito colateral das estatinas, não fique apavorado, Então, deu um pouco de dor muscular,
mialgia, um pouco de indisposição, converse com o seu médico, porque às vezes só de trocar a potência da estatina ou reduzir a dose, você consegue manter o uso de uma medicação super importante e que sabidamente reduz o risco de eventos cardiovasculares. Rodrigo, mas você falou, disse que tem um aumento da incidência de diabetes, mas o que tem a ver estatina com a glicose? E aí que é uma coisa que ninguém sabe ao certo. Uma das explicações é que o mecanismo de ação das estatinas, ele reduz a produção de uma substância que parece contribuir para um bom funcionamento do metabolismo da glicose. Então, essa é uma hipótese. A outra hipótese é que as estatinas interferem diretamente na ação da insulina nas células. E uma outra é que as estatinas podem diretamente machucar as células beta, que são as células que produzem a insulina do pâncreas. Mas esses mecanismos mais em laboratório, em pessoas não ficou muito claro. A verdade é que ninguém sabe ao certo o real mecanismo desse aumento dos níveis da glicose, que ocorre sim, mas de maneira muito marginal, muito pequena, perto do benefício que você pode ter daqui 20, 30 anos com a redução dos níveis do colesterol LDL usando a sua estatina. Beleza, pessoal? A mensagem do vídeo de hoje é: use a sua estatina em paz. Se você aceita ela, não tem efeitos colaterais, tolera legal, não tem por que você parar simplesmente pelo risco da sua glicose subir, porque isso não faz sentido pelo risco muito baixo. Beleza, pessoal? Espero que eu possa ter ajudado vocês com relação a esse pânico, né, das estatinas e risco de diabetes. Se ficou mais alguma dúvida, não deixe de escrever aqui embaixo e a gente se vê, como de costume, no vídeo da semana que vem. Combinado? Beleza? Então, um abraço para vocês, uma ótima semana e até lá!